Boa noite, irmãos. Como passaram a semana? Hoje, dia 19 de julho, mensagem aí para o nosso domingo à noite. Que Deus nos abençoe nosso tempo juntos aqui. Muito obrigado por todos que têm acompanhado. E vamos pedir a direção do Senhor. Então, pedimos que o Senhor nos abençoe. Pai, por favor, seja conosco nesse tempo juntos aqui, mesmo que à distância, através dos vídeos. Pedimos que o Senhor fala conosco, que isso seja a pregação da Tua palavra e abençoe então a Tua palavra ensinada, o pregador e todos os ouvintes, em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Então, conforme aparece aí, nós vamos falar sobre as parábolas do reino. Nosso objetivo é entendermos o reino vindouro. Esse era a intenção, era a intenção de fazer o reino vindouro entendido. Jesus gostaria de, quando ele falava isso para as pessoas, ele usava as parábolas ali, ele mesmo dizia que essa era a intenção, né? E nós vamos acompanhar como é que foi isso e retirar os ensinos para nós, né? Dentro desse texto de Mateus 13. Um aspecto importante que nós vamos ver nesse texto de hoje e nos demais é a graça e a misericórdia, né? Então nós temos ali duas faces do favor de Deus, né? Graça quando nós recebemos o que não merecemos, e misericórdia quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Então na graça nós temos o fator positivo, quando nós ganhamos, graça é presente, né? Então o presente que não se merece, e nós temos ali as bênçãos, né? E na misericórdia nós temos o não recebimento do castigo que nós mereceríamos. Então, Deus está no meio disso aí e nós vamos ver um pouco desses aspectos interessantes, né, do trato de Deus conosco e com o mundo em geral nas parábolas. Especialmente na de hoje, que nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Então, por isso, a imagem aí embaixo, né? Um campo aí de trigo. E então, a parábola do semeador, nós vamos observar isto. Uma expressão que aparece durante o texto, que é importante, né? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, isso Jesus falou para os discípulos, né? Então, tem uma divisão ali entre quando ele fala aos discípulos e quando ele fala a toda a multidão. Então, nós vamos perceber uma diferença, né? E isso aí é importante para a gente. Então, ele fala que a vós, esse a vós aí aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Na palavra dado aí, você já, por favor, pense ali na graça. Então, foi dado a vós conhecer. De outra forma, nós não temos outra forma de alcançar o favor de Deus a não ser por meio gratuito, né? Nós não podemos atrair o favor de Deus a nós mesmos pela nossa própria bondade, porque nós não temos, né? Então, não é esse tipo de bondade humana que Deus espera, é a adoração. E isso nós não temos condições de fazer. Então, ali ele fala para os seus discípulos, olha, a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, foi Deus quem deu essa capacitação para vocês, né? E nós estamos tratando aqui da própria salvação. Mas ele falou que era dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E que reino é esse, então? Né? De que reino é esse que Jesus tanto falava? Esse assunto do reino, né? Reino de Deus, reino dos céus. Na verdade, do que Jesus estava falando, né? E assim, até mais interessante também é o que os discípulos pensavam quando se tratava de reino, né? Será que eles pensavam em alguma entidade assim espiritual, né? No que eles pensavam, afinal de contas? Eles pensavam num reino, gente, no modelo do mundo antigo, né? Um reino com rei, né? Com poder, com autoridade, com força, certo?
Então eles pensavam num reino normal, né? Não era nada de espiritualizado, não era uma coisa para ser interpretada, ai, como que é esse reino? E vamos ver Isaías, né? O profeta Isaías capítulo 9, ali é falado sobre esse reino, né? E é um texto bem conhecido, vocês vão achar interessante aí, porque é o texto que nós recitamos, sempre lembramos no período do Natal, né? Então, olha aí o profeta Isaías falando, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, Isaías 9, versos 6 e 7. Vocês perceberam qual que é a natureza desse reino? Né? E todo ele está atrelado à figura do rei. E vocês perceberam quem que é o rei? Ali, Isaías profeticamente está saudando o nascimento do menino Jesus. Né? E ele já carrega esse menino de todos os títulos ali de honra. Né? De cara ele já fala, ó, o governo está sobre os ombros dele. E o nome desse rei será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Olha, ele reconhece a deidade do rei. Né? Então esse menino é o Deus Filho. E ele atribui outros nomes, que são o nome do próprio Deus, Pai da Eternidade. Que rei humano recebe um título assim? Príncipe da Paz. Então nós poderíamos dizer que será o único rei humano que trará de fato paz. Mas qual será o alcance do rei desse reino? Então ele diz para que se aumente o seu governo. Então esse governo ele vai experimentar um aumento gradativo. Até onde será que vai chegar? E vem a paz sem fim. Então é um limite temporal assim, eterno. Então, uma vez esse reino instituído, ele haverá de alcançar essa paz eterna. E ele dá o nome desse reino, o trono de Davi, e sobre o seu reino. Então, o menino é filho de Davi, mas ele também é pai da eternidade, certo? Então, é a pessoa de Jesus aí, na sua natureza humana e divina. E ele fala como esse reino vai ser colocado para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça. Aqui nós já começamos a pensar naquele retorno glorioso de Jesus, quando ele vai tratar a injustiça desse mundo e vai instituir esse reino aí do qual nós estamos falando. Então, Isaías conclui, desde agora e para sempre. Então, Isaías já via o plano de Deus em andamento, sem possibilidade de mudança ou contratempo. E assim é com o reino também. Né? O reino ele é alcançado nesses moldes. Né? Então, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Dependerá de quem colocar esse reino, então? Do Senhor. E ele é chamado aqui o Senhor dos Exércitos, né? Invocando a característica de potência, né? De Deus no seu trato, né? Como se fosse realmente um rei, né? Um general ali do seu exército, né? Intercalando essas características. O mistério do reino dos céus. Então, algumas coisas aqui para nós não cairmos em confusão e para a gente esclarecer ainda mais. Então, o reino dos céus é o reino do Messias. Né? Era isso que Isaías via e era isso que os discípulos esperavam. Jesus veio, ele é o Messias, ele é o rei, ele vai reinar, ele vai trazer esse reino. Então, esse reino não é a igreja, tá? Então, não tem trono na igreja. Né? Não tem aquele poder que nós vimos ali nas características que Isaías descreveu. Né? Deus forte, justiça e juízo. Né? A igreja não tem poder para estipular, para impor justiça e juízo para o mundo. A igreja só, o único poder da igreja é testemunho.
né? Pregação. E, né, ainda assim, como anda isso no nosso tempo, né? A igreja se encaixa mais na figura do semeador, se nós formos querer enxergar a igreja aqui nesse texto, né? Então, o reino do céu será inaugurado na terra quando do retorno de Cristo. Então, ali, o profeta Isaías disse tudo acerca do menino de uma vez, né? Mas, no tempo, quando o menino de fato nasceu, nós vemos que ele recebeu, sim, né, o cumprimento dessa profecia. No entanto, ele não trouxe o reino, né? Ele não trouxe aquele reino do trono de Davi que foi descrito ali por Isaías. Então, pelo contrário, ele entrou manso em Jerusalém, montado num jumentinho, e ele não instituiu ali o seu reino, ele saiu dali uma semana depois de uma semana de pregação, de testemunho, de enfrentamento, né, com as oposições ali, ele saiu e logo depois ele é preso, morto e crucificado. E ali está a imagem dele, depois de ressuscitado, voltando aos céus. E ali foi perguntado de novo o assunto do reino, né? Lembra os discípulos em Atos 1:8, né? É, Atos 1:6 ali naquele trecho, né, de 6 a 8, Senhor, o Senhor restabelecerá o reino a Israel agora, né? Então eles estavam vendo Jesus naquela glória, então eles pensaram, puxa, agora vai se cumprir o que Isaías nos disse. E aí Jesus fala, ó, não vos pertence conhecer os tempos ou as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Mas vós serão minhas testemunhas, né, em Jerusalém. E aí eles voltam para Jerusalém e aí então começa a igreja. Então veja que Deus aqui ele reteve esse reino, né? Ele não disse que o reino nunca se cumpriria, mas ele falou não vos pertence conhecer as estações, né? Então quando esse reino chegaria ainda estava reservado. Então colocado dessa forma, né, quando será então trazido de fato esse reino, né, que o Pai reservou nos tempos, né, que ele determinou, estipulou pelo seu próprio poder? Então, esse reino será colocado, né, conforme uma leitura normal das Escrituras, lá no final dos tempos. Nós vemos ele sendo trazido, né, no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 19, Jesus voltando ali de forma gloriosa, né, e ele colocando o seu reino. É o que nós chamamos de milênio, né? Então, o reino do céu será inaugurado na terra quando do retorno de Cristo. E nós vamos ver aqui então um pouco mais sobre a natureza desse reino, né? Ou Jesus colocando ali como é que esse reino é trabalhado, né? Como que esse reino vai ser composto. Então nós veremos isso, começaremos a ver na parábola de hoje, a parábola do semeador. E ali o primeiro verso coloca assim então: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Uma imagem ali, né, só para a gente ter uma ideia, né, de como isso aí deve ter sido. Então Jesus ali cercado por uma multidão, isso aí acontecia com frequência, né? E naquela ocasião de Mateus 13 foi assim. Entendendo o reino vindouro. Vamos versículos 1 e 2 de Mateus 13, né? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Então, a realidade foi um pouco diferente. Ou aquela imagem lá poderia ser assim no momento inicial, né? Depois, tanta gente se agrupou que Jesus teve que se afastar um pouco, né? Ele utilizou um barco para que as pessoas, né, pudessem assim ouvir o que ele ia falar, né? Então isso aí é descrito no texto. Então repare, é a multidão, né, ali aguardando para ouvir o que Jesus tinha. Então, em primeiro lugar, né, vamos dividir em 3 pontos aqui. O primeiro ponto, para tratar da parábola do semeador, nós temos então no versículo 3: e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear.
E o texto segue, então, versos 4 a 9. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nesse trecho aí, Jesus já coloca ali para as pessoas, né, a história de um semeador que tinha saído para semear as suas sementes, né, para plantar as suas sementes. E já fica um pouco clara aí qual que é a intenção dele, né? Ele vai explicar isso aí no texto, o que, que é. Então, tem o semeador, tem as sementes, e ali eu destaquei, né, coloquei um tom mais forte aí, 4 diferenças de solo, né? Então tem o solo ali que é chamado típico do pé do caminho, né? É o solo ali que está no aquele caminho, tipo quando a gente anda é, num, num gramado e forma aquele caminhozinho, né? Ali fica um chão mais duro, né? Em razão das pessoas, do trânsito das pessoas ali. Entre pedregais, entre pedras, né? Um outro tipo de solo, onde a semente cai, né? E depois entre espinhos, e no final, o quarto é que ele chama de boa terra, né? E ele termina com a sentença: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, uma coisa de, preste atenção nisso aqui que eu estou dizendo. Então, ouça, vocês ouviram? Ouvimos. Então, ouçam, né? Mas assim, a gente pensa, né? Puxa, mas ouviram isso aqui, né? Mas vamos ver. Bom, e aí nós já temos rapidamente o segundo ponto, né? Que é no versículo 10. O que que diz? E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Então, verso 10 agora são os discípulos falando para Jesus e trazendo uma pergunta para Jesus. Por que o Senhor fala para eles através de parábolas? O que eram parábolas? Eram histórias típicas dessa aí que Jesus falou, sobre a vida humana, né? Sobre as atividades humanas, sobre os afazeres. Então eram histórias da vida comum, né? Do dia a dia. Então, por que o Senhor usa parábolas para falar com eles? Talvez os discípulos estivessem esperando que Jesus falasse para eles: olha, eu sou o Messias, né? Eu sou o Filho de Deus, eu vim para tratar com o problema do pecado de vocês. Então, talvez fosse essa, né, a expectativa. Aí os discípulos perguntam: por que o Senhor, né, em vez de falar assim, o Senhor fala dessa outra forma, né? Vamos ver o que Jesus responde, versos 11 e 12. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então isso aqui é uma resposta até, em um certo ponto, assim, impactante, né? Porque de um lado os discípulos estão perguntando: por que o Senhor não explica para eles igual o Senhor explica para nós? E aí Jesus traz essa resposta, né? Porque vocês só entendem porque vocês foi dado a vocês entender, porque senão vocês não entenderiam. Então isso é uma coisa que nós temos que reconhecer, né? A vós é dado, lembra daquela palavrinha graça lá atrás? Graça é favor de Deus. E aqui está a própria salvação, né? É o Espírito Santo que traz o entendimento à pessoa salva, convertida, né? Então, é uma diferença abissal entre a pessoa que já teve a mente esclarecida pelo Espírito Santo daquela que não teve. Então, é disso que se trata. Mas a eles não lhes é dado, ou ainda não foi dado, né? A eles não lhes é dado. Então, tratando ali dos ainda as pessoas que ainda não eram convertidas ao Senhor, né? E no verso 12, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, e aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado, né?
Isso aqui, então, traz um impacto até maior ainda, né? Então, além do problema de que só consegue entender quem recebeu o entendimento para tal, e esse entendimento vem de Deus, né? E aquela multidão ainda não tinha esse entendimento, Jesus traz um segundo problema, né? Porque eles não têm e ainda podem perder o que têm. Então, aqui, às vezes a pessoa olha descuidadamente e fica com a impressão, puxa, mas né, isso aí é uma coisa, né? Então Deus vai tirar da pessoa o que ela ainda não tem? Então, não é disso que se trata. A questão é que o que se trata aqui é a situação miserável do pecador caído. Né? A sua cegueira espiritual faz com que ele desperdice oportunidades importantes e que ele reaja negativamente às coisas de Deus. Né? Jesus vai explicar isso aqui com mais profundidade. Quer ver? Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Né? Opa! Então, antes de dar aquele aspecto negativo aqui, que é o do nosso olhar natural, né? Vamos ver com mais calma do que Jesus está falando. Versículos 13, versículos 14 e 15, né? No capítulo 13, versos 14 e 15, Jesus vai trazer um texto do Antigo Testamento, né? E ele vai usar uma fala de Isaías para explicar o problema daqueles que não tinham o entendimento para entender, né? E eles poderiam perder o pouco que tinham. Então, esse pouco que eles tinham pode se refletir aquele fato deles estarem ali calmamente ouvindo o Senhor pregar. Né? Então, ali eles estavam lado a lado com os discípulos. Os discípulos estavam numa situação favorável diante de Deus? Sim, né? Eles já reconheciam a divindade de Jesus. Agora, a multidão não. No entanto, a multidão estava ao menos perto de Jesus. Né? E aquela era uma situação favorável para aquelas pessoas viessem a perceber em algum momento, né, de quem se tratava. Quem era aquela pessoa que estava ali falando para eles? Quem era aquele que tinha multiplicado os pães já, né? Mas olha lá o que Jesus traz de Isaías. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Então o que Jesus falou? Eu falo em parábolas para eles, para que eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem, E aí ele emenda em Isaías, né? Porque nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis. Certo? E aí, o verso seguinte, 15, continua, e ali, Isaías, você sabe, né? O profeta ele falava com o seu momento, mas a natureza profética do que ele falava atravessava o tempo que ele vivia. Então, Isaías aqui ele está reclamando dos seus ouvintes, né? Ele estava reclamando dos próprios ouvintes dele, da situação que ele vivia naquele momento, né? Ali em Israel, né? Um momento de esfriamento espiritual, né? E então Isaías fala, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos. Olha, então Isaías era um pregador, e ele está falando aqui do comportamento dos seus ouvintes. Eles ouviram de mau grado, e eles fecharam os olhos. Então Isaías apontava os problemas da nação e os problemas das pessoas. Qual que era a reação deles? Eles fechavam os olhos para não ver. Para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, isso aqui era uma reclamação de Isaías. É claro, Isaías está falando inspirado pelo Espírito Santo, então é uma queixa do próprio Deus contra os rebeldes, né, do tempo de Isaías, que deveriam ouvir e não ouviam, mas isso também atravessa o tempo e vai até Jesus, e vem até nós também. Né? E ali então Jesus explica para os discípulos, então, esse aqui que é o problema. Por isso que eu falo por parábolas. Né? Entenderam?
Então eu falo por parábolas para não despertar essa rejeição automática que o pecador já tem quando ele é confrontado, né? Então o confronto vem de confronto, é de frente, né? Então ele é confrontado de frente, então o pecado que o domina já leva ele a tomar essa reação contra Deus, né? De afastamento. E ali ele termina falando assim, para que se compreendam, né? Se convertam e eu os cure. Então, qual que é o objetivo de Jesus? O objetivo de Jesus era curar as pessoas do mal eterno que é o pecado, né? Então, ali nós temos a conversão, a salvação. E então esse era um caminho que Jesus utilizava. Então, ele está respondendo aos discípulos. Eu uso parábolas para chegar a eles de forma mais discreta, né? Eu vou chegando, vou trazendo a verdade, né? E eles vão levando, né, a verdade, mesmo que embrulhada numa história. E ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E aí ele dá uma conclusão ali, né, para os discípulos, né, 16 e 17, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então ali Jesus traz até um fato interessante ali, que é a condição da pessoa. Quanto mais avançada no tempo ela está, mais ela consegue ter o entendimento da realidade, né? Então, num sentido, nós estamos, no nosso tempo, em condições de entender melhor as coisas do que esteve Isaías, do que tiveram os discípulos ali, ainda que eles tiveram essa situação favorecida, né? E a gente inveja eles, né? Porque Isaías falava com o próprio Deus, né? E os discípulos então andaram com o próprio Deus, né? Mas, em alguma medida, Jesus está falando isso aí para ele, né? Para os discípulos do seu tempo e também podendo ser trazido isso até nós, né? O que vocês estão vendo, né? E sempre lembre, por que a gente pode ver e ouvir com compreensão? Porque a nós é dado, né? Porque a vós é dado conhecer. Isso aqui faz parte do presente de Deus para nós, faz parte da graça. Entender os mistérios do reino dos céus. Esse entendimento, irmãos, ressalto, é a própria salvação. O reino dos céus é aquele tipo de coisa assim que você só entende quando você está dentro, né? De fora não se entende. Lembra o próprio problema da vida terrena de Jesus, né? Eles mataram ele, né? Levaram ele para a cruz. Na verdade, ele se entregou, mas toda aquela perseguição se dava em razão deles não entenderem do que Jesus estava falando, né? Ah, então você quer ser um rei? Você quer colocar uma subversão aqui? E essa era a acusação, né, que levou ele à prisão e sentença. Então, aqueles que estão de fora não entendem a natureza do reino, né? Você precisa receber o entendimento de Deus, e isso é a conversão, né? É o novo nascimento, e que Paulo trata nas suas cartas. Em quarto lugar, escutai vós a parábola do semeador, né? Então nós poderíamos dizer que agora aqui a gente vai entrar para valer, porque agora aqui Jesus vai falar diretamente para os discípulos, né? E para nós também. Então ele está falando, agora ele vai falar para quem já foi dado entender, né? Para quem já recebeu o perdão de Deus e, e já tem o Espírito Santo para poder ter a compreensão necessária das coisas espirituais. Então vamos lá? Versículo 18 aí, escutai vós a parábola do semeador. Aí ele vai explicar ponto a ponto. Agora olha que legal que é aqui, né? Ouvindo alguém a palavra do reino, a pessoa está ouvindo ali, e não atendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então ele disse literalmente aqui, acrescentando que aquela semente que foi colocada ao pé do caminho, na verdade, era um coração, né? Então era uma pessoa. Aquele pé do caminho era uma pessoa, né? E a semente, o que é a semente? A palavra do reino. Não? É o evangelho. De fato, onde que a igreja se encaixa aqui? A igreja está
pregando o ingresso ao reino de Deus. Né? A igreja ainda não é esse reino, mas nós poderíamos dizer, numa aproximação, que a igreja pode ser uma espécie de embaixada do reino no tempo agora. Né? Uma embaixada de um reino que está no futuro, então essa igreja já é uma representante do reino agora, anunciando o reino, né? E chamando pessoas a compor o reino. Esse é o próprio chamado para a conversão, para a salvação. Então, ao pé do caminho, né? Essa semente não prosperou. E ele explicou ali, né? O que acontece. E aí nós temos, 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, qual que é essa palavra do reino? É a pregação do arrependei-vos, né? Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, né? Arrependam-se e busquem o Senhor. Né? E aqui está o Evangelho. Quem é o Senhor? O Senhor é o Redentor, aquele que deu sua vida na cruz pelos pecadores. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, quem que é aquele maligno ali, né? Que foi lá e arrebatou a semente do coração? Porque o coração era como que um solo duro, né, e infértil, como fica aquele chão ao pé do caminho, né, quando a gente anda muito por um lugar e forma uma trilha, né? Então aí está. Continuando, escutai, pois, a parábola do semeador, versículos 20 e 21. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Né? Então, de novo, né, um outro solo aí, um outro solo característico, né, que é o solo rochoso, né, que até tem alguma terrinha ali nele, e é comum que seja assim uma terra até úmida, né, por causa da natureza, então ali pedras, né, quando chove, né, a água não penetra, então aquele pouquinho de água que fica ali deixa aquela terra bem úmida e provoca essa coisa, né, que o versículo aí descreve, né, ouve e logo recebe com alegria. Então, aquela semente, né, aquele ouvir do evangelho produz um resultado rápido, assim como a semente que cai numa terrinha dessa, né, úmidazinha ali no meio das pedras, logo ela germina e sai. Mas ela não tem condições de ir adiante, porque a terra ali é pouca. Né? E aí ele relata o problema, não tem raiz em si mesma. Né? Então, aquela plantinha não tem condições de ir adiante e ela não prospera. Né? Então, aqui um aspecto, né, desse problema. Então, ali é um coração semelhante a um chão desse jeito. Né? E aí vem a angústia, a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende, e a pessoa, que era aquela pessoa que poderia estar, né, trazendo para nós, poderia estar ali na igreja, ouvindo inicialmente as coisas de Deus, as pregações, né? E aí por alguma razão aquela pessoa simplesmente para, né? E não retorna mais, e não quer mais aquilo, né? E pode haver esse elemento aqui, ou aliás é o que é tratado, né? Veio alguma angústia, alguma perseguição por causa daquela nova fé na qual a pessoa estava ingressando ali, começando a aprender, e aí ela desistiu, né? Ela se ofende. Um versículo aí para a gente, né, esclarecer um pouco mais isso, então a palavra de Deus interpreta ela mesma, né? 1 João 2,19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Então, o que o apóstolo João está tratando aí quando ele escreveu para as igrejas? Né? É aquele problema típico da conversão real mesmo. Né? Então, e ali até é um versículo curtinho, mas que ajuda a lidar com um problema sério, que é quem é cristão de verdade? Quem é e quem não é? Né? Por que as pessoas começam e não continuam? Então, será que alguém pode
ser cristão agora e depois não ser mais, e depois voltar a ser. Então o apóstolo João esclarece isso aí e fala assim, não, na verdade, eles não eram, né? Então eles não eram dos nossos, porque se fossem eles ficariam. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Então a conversão não tem nada a ver com uma adesão rasa, como é colocado nesse texto aí. Então a pessoa só vai, começa a fazer parte daquele grupo, né? Mas não perdura, não prospera. Escutai, pois, a parábola do semeador, verso 22. O que foi semeado entre espinhos, o terceiro tipo aí, né, de solo, é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, né? Então, um outro tipo de solo aí, que é o que ele mesmo explicou, né? Um solo entre espinhos. Imagina uma planta sendo plantada entre espinhos, né? Que situação desfavorável para ela ter sucesso, prosperar ali, né? E ele relaciona esses espinhos com a sedução das riquezas que sufocam a palavra e fica infrutífera, né? Então ele coloca a coisa dessa forma, né? Interessante que para o sujeito que vive essa realidade aí, né? Ele é um sujeito que vive em meio às riquezas, né? Então a pessoa... Jesus tratou disso aí uma certa vez, né? Que não é que é impossível que os ricos sejam salvos, mas eles têm essa dificuldade, né? As riquezas podem ser como espinhos, né? E isso aí, quem entende dessa forma é quem recebeu o entendimento para poder ouvir. A nós é dado perceber esses perigos aí dessa forma, né? E olha lá, hein, tem muito cristão, né, que é seduzido pelas riquezas, né? Talvez caia naquele versículo anterior lá de 1 João, né? Que solo será esse, né? E aí então, João também, 1 João capítulo 2, verso 15 a 17, ele fala: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. Então ele colocou uma série de qualidades ali para esse amor às riquezas, né? Então esse amor às riquezas, que é a ganância, né? A avareza, na verdade dentro dela ela esconde tudo isso aí, né? São desejos, né? É orgulho, né? Então o Senhor ali colocando, né, na boca de João. E ele acrescenta, o que vai acontecer com isso? O mundo passa e a sua concupiscência, né, os seus desejos, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né? Então o que João fala sempre vai tendo elo uma coisa com a outra, permanece para sempre. Esse aqui ele não vai embora, ele vai continuar com o Senhor, né? Ele vai permanecer, né? Porque ele foi transformado, né? Ele não é mais aquela pessoa. Então é disso que se trata. Sendo assim, vamos ao último tipo, né? O último solo ali que Jesus colocou dentro da parábola, né? E o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Versículo 23, o último de hoje. Então, ele acrescenta Mateus 7, 21, né? Na verdade, eu acrescento aqui Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará, e olha o que Jesus falou ali, em outro trecho, né? No reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, esse é o que ouve e compreende. Esse aí experimentou, ele teve a pregação, né, a palavra do reino, que é o evangelho colocado para ele, né? E ali Deus operou o milagre da conversão. A ele foi dado compreender os mistérios do reino dos céus, porque agora ele já é um integrante do reino dos céus, né? Do reino vindouro que vai chegar. E ali, no verso que eu acrescentei, então Jesus coloca claramente, né? Ali Mateus 7 trata do momento final, quando as pessoas se apresentarão diante de Jesus e falar: Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, né? E aí ele vai dizer aquelas palavras duras, né? Apartai-vos de mim.
né? Eu nunca vos conheci. Agora observe que lá em Mateus 7 ele não fala assim, eu conheci vocês, mas vocês me esqueceram e agora eu não posso receber vocês de volta, né? Nada disso, nada disso. Ele fala, nunca vos conheci. Quer dizer, aquelas pessoas eles sempre foram os rebeldes, né? Eles nunca mudaram, né? Então eles não entrou neles a boa semente, né? Eles não são cidadãos dos céus, eles não experimentaram a transformação. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, em Mateus 7, aquilo que as pessoas ali reclamavam como sendo frutos dignos do reino dos céus, né? Jesus falou, não são, né? Na verdade, a coisa não começa com os frutos, começa com a semente, né? A semente. Jesus uma vez falou isso numa pregação também, o Senhor Jesus, falando sobre ele mesmo, né? No caso ali, ele mesmo é a palavra de Deus, né? Ele falou sobre a sua morte, né? Se a semente não cai no solo e morre, ela fica sozinha, né? Mas se ela morrer, ela germina e aí prospera. E ela não pode mais ser detida, né? Do que ele estava falando? Então ele estava colocando essa realidade aqui também. E é aquilo que nós vimos lá em Isaías. Uma vez o reino de Deus sendo colocado, iniciado, né, ele não pode ser mais detido. Isso nós vamos ver no próximo domingo, na mensagem seguinte aqui, né? E deis muito fruto, vocês vão ser meus discípulos. O fruto é a prova de que a semente deu certo. Vamos concluir. Então, uma imagem ali, eu quis ilustrar com essa imagem aí. Aí os discípulos chegando, né? Senhor, por que o Senhor fala para eles por parábolas? Porque a eles não é dado, ainda não foi dado, né, conhecer os mistérios do reino dos céus. Vocês entendem porque vocês receberam a graça, né? Eles, o que eles estão recebendo de Deus a hora que Jesus fala a eles através de parábolas? Eles estão recebendo a misericórdia, né? Porque todos já merecemos o castigo, mas Deus trata o pecador com misericórdia, visando conduzir ele até a conversão, né? Nós podemos imaginar aqui porque toda aquela multidão, passados poucos dias, eles não vão estar mais seguindo Jesus, eles vão estar gritando lá, nós queremos, crucificam, né? Dá-nos Barrabás. E é esse Jesus, o que eu vou fazer com ele? É a pergunta de Pilatos, né? Crucificam. Por quê? Porque chegou naquele momento do ministério de Jesus, já ficou claro para todo mundo que ele se colocava como Messias. E aí as pessoas falaram, opa, não, Messias não, eu não aceito que Jesus seja o Messias, né? Como assim? Isso é uma loucura, ele não é o Messias, não pode ser. E aí, aquela grande multidão que seguia Jesus, né, buscando os milagres, buscando a sua palavra, que eles gostavam de ouvir Jesus falar, né? E eles gostavam mais ainda dos milagres, né? Agora ela se coloca contra. Aquele pequeno grupo de discípulos ficou sozinho, né? E até intimidado. Agora vamos colocar a coisa em perspectiva. O discípulo, o cristão, poderia chegar naquela pessoa que foi testemunha da vida de Cristo, mas que o havia rejeitado, e colocar para essa pessoa: então, Jesus é o Messias ou não? Ele é o Salvador ou não? Não, é claro que não. Ele é um louco, né? Não pode ser. E aí o discípulo poderia falar, mas você lembra quando ele falava lá na beira do mar, da Galileia? Né? Você ouviu ele pregando, você ouviu a parábola do semeador, né? Você achava que ele era louco? Qual foi a loucura que ele proferiu? Então perceba a situação. Então, misericórdia. Deus tratou gerações e gerações de rebeldes com misericórdia, né? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, né? Possivelmente muitas pessoas que estavam ali ouvindo à beira do mar da Galileia rejeitaram, pediram para que Jesus fosse crucificado, pediram Barrabás, né? E depois se arrependeram daquilo. A gente vê isso aí lá em Atos 2, né?
os ouvintes de Pedro ali, naquela mensagem, naquela pregação inaugural da igreja, Pedro falou assim: vocês mataram o Senhor da vida. E aí qual que é a resposta dele? O que faremos, irmãos? Então, naquele momento foi dado a eles o conhecer os mistérios do reino. E ali então, Atos vai falar das milhares e milhares de almas salvas. Mas por quê? Eu lhes falo por parábolas. O momento da conversão daqueles que naquele momento ali do Mar da Galileia eram apenas multidões, era um momento seguinte. Né? E assim também a gente não sabe o momento da nossa conversão. Eis que o semeador saiu a semear. Vamos concluir. Quais desses solos é o nosso coração? O que foi semeado ao pé do caminho? Tomara que não, né? O que foi semeado entre pedregais? Né? A semente semeada ao pé de pedregais? Não lembra, o que foi semeado ao pé do caminho, o maligno foi e tirou a semente e não prosperou. O que foi semeado em pedregais, né? Não criou raiz. Então a importância da gente ter nossa raiz em Deus, né? De nós nos aprofundarmos mesmo no Senhor. Né? O que foi semeado entre espinhos, né? É aquele sujeito que ouviu a verdade de Deus, mas aí aquilo confrontava com os ganhos da vida, né, com as prosperidades. Ele falou: não quero isso para mim não. E ele, né, então foi a semente semeada entre espinhos, né, que também não prosperou. E o que foi semeado em boa terra, né? Esse é a pessoa que experimentou a transformação genuína e que foi redimido, né? Então que Deus abençoe a sua palavra, né, e que isso venha falar conosco e produzir em nós a resposta que Deus espera, né? Que o Senhor nos abençoe e nos conceda uma boa semana. E em nome de Jesus é a nossa oração. Agradecidos. Amém.